Is it strange to have made something that hates you? Fala pessoal, aqui é Eduardo Brandi. E aqui é Léo Moretti. Tudo bom? Robot, destroy! Esse é qual? Esse é uma mistura de Kraftwerk com Doctor Who? Absolutamente nada a ver com o nosso podcast, além do fato que é um filme sobre robótica, inteligência artificial, Que é o Ex Machina, de Ex Machina. 2014. Que tem um subtítulo que eu não sabia nem que existia. Instinto Artificial, Em português. em português. É, eu acho que uma boa tradução. Não, Ex É, Machina ficou bom. não, claro. Não, instinto artificial eu acho que é maneiro também. Você acha difícil instinto artificial? Não sei se você gosta, não. Não, eu acho que porque alguém viu o filme e ficou pensando sobre os vários temas que são abordados, ele disse, pô, maneiro, como é que eu falaria isso, É que não soa sabe? bem instinto artificial. Não, Ex Tipo, Machina é instinto perfeito porque fatal soa é bem. latim, né? Ela em latim, então já funciona, é perfeito, né? Não, Ex E, Machina é um bom título. Ah, se as pessoas estão entendendo. Não sei se elas é, entendem. e, É, Ex Machina, né? Seria Deus, seria que é Deus Ex Machina, né? Que seria Deus é, na é, máquina, então acaba tendo um Ex Machina e tal. É, acho maneiro, Ex Machina. eu não sabia eu sabia que era o Alex Garland, que é um cara que fez vários filmes interessantes, assim. Eu não sabia que ele tinha escrito 28 dias depois. É. Um filme que eu não vi, mas que eu sei que é muito aclamado. É tipo considerado um dos melhores filmes de zumbis, né? É, o 28 Dias Depois é um excelente filme. E ele também escreveu aquela versão de Dredd, de Judge Dredd, maneiro. Ele escreveu um outro também que eu gosto, que é aquele Sunshine, que eu não sei se eu gosto, mas eu achei Eu ele nunca vi esse interessante. filme, mas eu ouvi falarem bem. É... Hã? Você ouviu falando em mim ou não falando em mim? Falaram bem do É, eu falei, é um bom Sunshine. filme, é um bom filme. Eu não sei se eu gosto. Ele fez várias coisas legais, assim, que eu acho Agora, bacana. um que foi uma merda foi o Civil War, que saiu ano passado, foi um desastre, Cara, cara. pra ser honesto, eu não vi. Mas ele fez A Praia, que eu acho interessante. Embora não seja um grande filme, mas eu acho um filme interessante. Que é o Uhum, do Leonardo DiCaprio, né? uhum. Ele fez um que eu acho que eu não achava que ia ser bom, mas eu assisti porque uma pessoa aleatória de um post me falou que era muito bom, na verdade de um negócio lá, que era o Dredd, do Judge Dredd, de Não, esse que eu te falei, 2012. esse que eu gostei. Esse é um bom filme. É isso que você falou? Eu, não tava... eu achei que É, você... esse é um bom filme. Achei um filme bem legal, bem é o escrito. Dredd, que eles acertaram tudo que o Stallone errou, sabe? É, fizeram. Pô, aquele filme é legal. Eu achei que eu nunca dei nada por esse filme, até que o povo falava, não, mas o filme é bom. Eu falei, sério, que esse filme é bom. Aí eu falei, vai, vale a pena ver. Aí eu falei, bom, vamos nessa. Aí eu ele cur- fez aquele filme Man. É que eu também não curti muito esse aí, não. Eu Tem achei. coisas que eu gosto, coisas que eu achei Eu meio acho que ele forçado. achei que ele estava interessante, mas depois de um certo momento, eu acho que ele passou um pouco da conta. Sabe o que que é? Não tinha o Mas punchline. O o punchline Aniquilação, ele não exato, ele acertou. não ele me intrigou, mas ele não. Exatamente. É aquele negócio que é o cara que aquele filme, é aquela ideia da história Mystery Box. O que que tá acontecendo? Se o payoff não é maneiro, aí acaba decepcionando, tipo, a experiência, né? Porque você diz, pô, o que que eu passei vendo essa porra? Achei que ia ser mais legal, enfim. Pois Mas é, pois é. tudo bem. Eu Concordo. acho que ele montou muito a estética, muito cenário, mas não foi. O Guerra Civil, pra ser honesto, eu não vi. Agora Eu eu gosto do gosto desse. Aniquilação, acho a Aniquilação um filme maneiro, tá? É um filme que eu tô Agora, até querendo rever. mas Ex Machina é um filme interessante porque ele é tão bem contido, né? Que Eu eu vi achei que o várias Ex Machina é um pessoas filme falarem. foda. Filme foda. Eu acho que é uma. Eu acho que várias pessoas eu vi matérias sobre a respeito do filme e eu concordo que poderiam fazer uma peça. Sim. Tipo, ia É ser um uma filme coisa muito bem. Ele interessante. em termos de cenário, né? Em termos de tudo, ele é um filme muito. Inclusive, o cenário, o hotel que é na Noruega, Uhum. fodaço, ele é onde tem a festa de Succession na Sim, temporada. sim. É. Eu não sabia isso. Eu não teria, sabe, ele é tão diferente a vibe, o ambiente, assim, que você. Então, eles usaram dois lugares. Usaram uma locação. Essa locação, né? Que é o Juvet Landscape.
Uhum. né? Da Noruega. E tem um outro, e a casa é uma outra, é a casa dos interiores, mas aqueles Uhum. exteriores com área externa, né? Que tem a Uhum. cozinha, que tem aquela sala que o cara entra. Uhum. Muito bonito, arquitetura absurda. É também É. é um outro espaço, mas também na Ah, Noruega, tá. tá? Mas, porra, o resto tudo é, claro, cenário, É né? É estúdio, outro né? estúdio. Não. Mas é lindo, cara. A Que arquitetura daquele produção lugar. absurda pelo a grana que eles tiveram, eles conseguiram fazer um filme que ganhou melhor efeitos visuais, né? Sim. E foi um dos filmes que. Foi um dos poucos filmes, assim, que eu acho que eles. De efeitos especiais que não fez tanta bilheteria, né? Porque ele é um filme bem. Ele não é um filme Pô, de e não usaram, bilheteria. eu Normalmente quem fico ganha é pasmo. Star Wars e Marvels e o cacete. É. Eu Né? fiquei pasmo com o fato que eles não usaram green screen em nenhum momento do filme, É, assim, ainda é bem, né? tudo, eu não entendo bem como fizeram o visual dela, assim, Não, eles devem ter mas é usado o green screen prostético, nela. né, Ela deve ter tipo, usado roupa com green screen, não? não, parece que não usaram nada, cara, foi tudo pós, não tem Não, não, sim, no rotoscopia, green screen eu posso. Não, não, sim, falando do cenário não, mas devem ter usado não green nela não. screen, porque ela não é uma tela, mas talvez aquela malha de Não, segundo tela. o que eu ouvi vários podcasts falando que todo mundo ficou impressionado que não usaram green screen pra fazer. Eu não entendo muito bem como fizeram porque é, Olha, nela deve ter usado. é uns tecidos. É, pode ser, Ela devia estar usando tipo um bodysuit mas eu não verde sei, eu não posso para poder defender fazer porque eu essa não. corte, porque senão um recorte de cabeça seria um trabalho surreal se você pode Cara, fazer isso. mas dá uma pesquisada depois e vê Eu que acabei não realmente vendo o making of, então, né? Eu já tava tão eles não vendo as fizeram coisas nada. muito mais interessantes do filme, né? Que eu acho que o filme é muito. Eu também não, eu Ele é um filme também. muito teatral, como você tá É. falando, é uma performance. Eu deixei os fatos entrarem pelos diálogos que as pessoas estavam falando, mas mais de um podcast fala que é impressionante o fato que eles não usaram green screen em momento nenhum. O que pra mim, eu também fiquei tipo, não consigo acreditar bem, mas é Assim, por isso que ganhou. eu entendo não usar green screen, considerando que a tela, aquele fundo verde que nem fazem em Marvels e como faz É. todos os filmes de ação hoje em dia. Não, a atriz que faz Isso, ok. é, Agora, ela deve ter usado um bodysuit verde para poder não teve, cara, ter não teve. recortado. Ela deve ter usado, porque não faz sentido Cara, não usar. mas eu desafio, vai assistir o negócio depois, porque não usaram green screen, né? Mas Nada, você viu? nada. Cara, eu escutei duas matérias dos caras falando que é impressionante o negócio. Parece que a Alicia Vikander, que interpreta a Eva, a inteligência artificial, que é um robô, ela passava tipo 3 horas de maquiagem. Ela ia dormia, chegava às 3 da manhã, os caras começavam a colocar as paradas, ela dormia, quando ela acordava, ela era uma robô. Uhum. Ela falou. É, e o filme é muito maneiro, né? Tem ótimas atuações. Bem irado. São quatro principais, né? Tipo, tem a Eva, que é Sim. a Alicia Vikander. Vikander, Vikander, sei lá. Tem o Domhnall Gleeson, que interpreta o Caleb, Nerdola, o Caleb, é o que é nerd. o. É, o É, nerd fudido, que o outro também é é. nerd, claro. É, E o outro que é o meio que o Elon Musk, é o o Oscar Isaac, Oscar é o Isaac, que é Nathan. o Nathan. Tem também a Kyoko. É aquele que é a Sonora Mizuno, sim. Sim, que agora tá fazendo sucesso no Casa dos Dragões, né? Que é como a. Eu não me Não tá lembro. fazendo sucesso. Não, é. Não tá fazendo Tipo. sucesso. Ela tá Ah, em já, Casa do os Dragão. nerd, cara, a galera que curte essa porra gosta da personagem, sabe? Não, não acho que a personagem seja ruim, mas ela não tá fazendo sucesso. Você não olha Casa do Dragão e pensa, caraca aí. É isso aí, Caraca, ela Ah, mandou bem. não, tudo Esse bem, porque episódio, ela não esse é a personagem episódio, central. é, exato. Mas eu acho ela muito. Mas tá Ela fez fazendo um. lá. Fez Guerra Civil também, fez. Ela faz um. Ela era uma. Tanta ela quanto Fez a. um Vic, Exterminador, aquele animação do Exterminador, tudo. é. A Mas voz então, dela. as duas ganharam os papéis por serem dançarinas. Então tem um controle do corpo, assim, para os movimentos, para conseguir ficar com uma graça, assim.
E isso ajudou, né? Ela tem umas cenas muito maneiras também, a Kyoko Não, no é filme. maneiríssimo. A presença dela E é foda. o. É todo mundo muito bom, né? Os diálogos são bons, assim, alguns momentos parece um pouco forçado, mas eu me pergunto se talvez é Não, porque eu acho os agora diálogos muito bons, assim. Eu estão acho. datados agora por conta da tecnologia que a gente vive hoje já, sabe? O cara fala, você fez um AI, né? E o jeito que o cara fala de inteligência artificial parece um pouco datado, É, porque comparado hoje em como dia já já tá faz. muito. É, A gente não mas, tem nada nesse nível embo- teórico, é, de maneira pública, né? É até engraçado, né? Porque o Alex Garland, ele descrevia um futuro daqui a 10 minutos de agora. é, Como se nesse momento isso pode estar acontecendo. E pode estar acontecendo. uhum, Você pode ter esse tipo de tecnologia que já esteja em movimento e a gente não sabe porque a gente é público. Que até o momento que ele fala isso, pô, cara, né? Você pode descobrir isso agora. Ou você pode descobrir daqui a um ano quando a gente botar isso público, né? uhum. Agora, o filme ele brinca muito bem com esse. Todo, todo o enredo do filme precisa que a gente goste da Eva, sente atração por ela, em termos de dizer, puxa, é uma é uma robô quase humana, assim, já tá com tantas coisas humanas que eu tô quase enxergando ela como uma pessoa, então eu vou ter toda a empatia que eu teria com um ser humano pelo que ela passa, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o que faz o filme dar, que é um filme que você fica desconfortável o filme inteiro, sabe? É, Eu acredito, eu acredito que é aquela questão do Vale da Estranheza, que chega tão perto a ser humano, né? Que o Vale da Estranheza é aquele conceito que as máquinas com, tipo, parâmetros humanos, você vai transformando elas a um ponto que ela chega muito perto a, a, a você dizer, ah, isso é uma cara de um humano, né? Por exemplo, nos videogames ou nos filmes do aquele Polar Express, que é tipo sim. Tom Hanks, mas é o Tom Hanks borracha de CGI, sabe? É. Assim. E isso, você disse, é muito perto, eu reconheço ele como representando o ser humano, mas não consigo ver ele como ser humano. Aí a gente tem um instinto de sobrevivência que diz que, ó, isso pode me causar perigo, sabe? Então eu acho que o filme ele trabalha bem com isso, o filme inteiro, né? Não, É, eu também acho. Esse filme trabalha muito bem. porque É, eu não entendo como o cara ia sentir atração imediata do jeito que ele tem. eu entendo. Não, tudo bem que a gente entende depois que é tudo armado para Não, não, ele. mas é. Não, sim. Eu acho que esse ponto até o cara não entende. Mas é que eu acho que uma coisa muito interessante logo quando o cara chega, a gente vai ficar indo e voltando no filme diversas vezes, né? É. Mas quando ele chega, ele fala assim: isso é um. Tem o teste de Turing, né? Que é aquele teste que você Uhum, conversando com uma máquina, você sabe que é uma. Que, que você está conversando com uma máquina ou não. Você reconhece. Ah, não, estou conversando com uma máquina. É que você, uhum, quando liga a patinha, fica te atendendo no artificial, a pessoa, ai, nossa, bom dia! Ei, você sabe, mas você sabe que é, aquilo ali é uma máquina, você sabe que você está falando com uma pessoa de verdade. Eu sou seu atendente da Vivo, tal. E, aí, inclusive, o Caleb, né? Ele vira assim, ah, mas um teste de Turing eu não estaria vendo. Eu não estaria vendo a máquina, né? uhum, Eu estaria é, conversando. Ele assim, o Nathan, né, que é o Oscar Isaac, fala, não, mas aí ele já passou disso. Você tá vendo, e a questão é se você consegue reconhecer, não que é uma máquina, é a questão de consciência. Se você consegue reconhecer consciência naquela. É que nem hoje em dia as pessoas conversam no chat GPT, ou DeepSeek e tal. A pessoa ela uma- conversa, e assim, eu sou uma pessoa que eu uso de maneira muito direta, preciso disso, pergunta aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Agora, tem gente que realmente conversa com aquilo ali. Tá conversando, passa o dia, pede sugestões de coisas pessoais e tudo mais. E a pessoa sabe que aquilo ali é uma inteligência artificial, porque ela não tá te enganando que não é uma inteligência artificial. uhum, Mas ela cria uma troca
Ela meio que projeta uma coisa real para aquela máquina, então aquilo ali acaba criando uma consciência, Uhum. né? Que é o que acaba que o Caleb ele acaba fazendo. Ele meio É, que mas, assim, ele é manipulado, e a gente vai descobrir depois claramente que ele foi manipulado, foi porque ele pegaram o Nathan, o Oscar Isaac, ele pegou informações sigilosas do Caleb, do nerdzão, pra poder falar, olha, eu vou botar uma personagem, eu vou criar um robô, uma ciborgue, no caso, né? Que ela vai ter todos os traços de tipo de pessoas que você se atrai sexualmente. não, sim. E isso acaba que motiva, né? Isso acaba que, muito mais se fosse o cara tivesse feito um cara todo meio ceboso e não sei o É, se quê, pegasse pô, um, uma máquina. um idoso, assim, tipo, É, é, entendeu? o Anthony Uma- Hopkins, uma coisa assim, sabe? Tipo, nada contra o Anthony Hopkins, mas é tipo, Não, tem gente que vai gostar. Um cara meio é daddy. verdade, é verdade. Não, não, assim, mas se fosse Silver fosse uma Fox, coisa que o fosse cara. o oposto do que ele gostaria, ou se não fosse exatamente o que ele gostaria, ele Não, eu entendo, é provavelmente ele tudo criaria armado pra mais manipular. rejeição. É, mas aí é que tá. O ChatGPT, ele é uma ferramenta ultra rápida de pesquisa para criar uma resposta com a capacidade absurda de pesquisar em bilhões de lugares para criar uma ideia do que você está perguntando. E ela vai melhorando à medida que você vai perguntando as coisas. Ela não tá consciente. Não, ela não tá consciente, mas tem gente que usa de maneira. E Já tem gente que acredita. faz isso. Sim, sim, Aí eu posso não usar, você pode não usar. Mas tem muita gente mas que usa. sim. E De ficar eu como já perguntando coisas pessoais e tal, e contar sim, como é que mas foi é o porque dia. ela é uma capacidade absurda de varrer o universo da internet para responder às melhores práticas e tem uma capacidade bizarra de velocidade de fazer uma pesquisa e construir um negócio, sabe? Mas não é que ela não vem de uma experiência que ela tenha, Não, é, o que aí que pega o lance da inteligência da Eva é que ela tem uma sofisticação a mais que ela tá ela tá manipulando o cara o filme inteiro. A gente não sabe porque a gente quando você chega lá você diz, bom, é um robô, ela tem toda uma inocência, né? Depois eu vou né, falar não da é, não trilha um pa- é, pouquinho, mas todo o vibe da trilha, ela te leva a induzir que você tá vendo uma doll, uma bonequinha, sabe? Depois ela se veste como uma boneca, assim. E tudo bem que pode ser ela até se o veste que nem a perfil de Eleven, né, pornô do do cara, né? Stranger O Things. cara. Mas deve ser o vibe do cara, né? É, Ele veio olhar pra Eleven no Stranger Things e pensar, nossa. ele é fã do Stranger Things, aí. É, Sabe que eu mas gosto de assim. Stranger Things e pornografia e códigos. Mas em devidos que o que acontece é o cara ganha esse suposto concurso, Sim. o filme é muito rápido. Em 2 minutos de filme, o cara já tá viajando pro o local onde o enredo vai passar a maior É, parte, e não né? consigo dizer como eu aprecio filmes que são rápidos. É. Esse Não, ponto. e cara, mas na boa, eu tinha muita memória assim no começo do filme. Eu tava esperando ele ver tipo um Dilophosaurus, alguma coisa assim, um Brontosaurus, assim, quando ele pousou de Protossauros. helicóptero ali na Ah, ilha, ali, sabe? Que tinha muito vibe de Jurassic Park, né? tinha, tinha. Só que no Jurassic Park o cara tinha um Jeep pra levar ele, não. Quando o cara chega lá, o cara tem que ir a pé com a mala dele numa colina, assim, tipo, pra chegar na casa do cara, né? Sim. E, e eu gosto muito do vibe, que foi muito presciente esse, esse filme. Tipo, no o vibe desses caras bilionários de tech, Uhum. o jeito que ele se comporta. Naquela É época, porque hoje a totalmente gente tá Vale do tão Silício. saturado com É esses caras totalmente agora Vale do que. Silício, né? A vibe. O cara. Mas ele não tinha tanta informação. Hoje em dia você diria que ficou caricato se tivesse saído hoje, né? Eu Que, acho que tá ficou muito caricato, parecido. não. É, mas eu acho que tá dentro de um. Eu não acho que é caricato, porque eu acho que tá dentro de uma ideia que as pessoas têm. Não tô Por- dizendo, mas se ele saísse, se o filme tivesse saído hoje, diria, pô, ficou um pouco over.
Mas na época que saiu, que faz, 10 anos atrás, né? Que faz 10 anos. Acho que saiu exatamente em abril de 2015, em algum momento. É, o, o 2014. vibe do cara era tipo esse complexo de Deus que o cara tem, sabe? Por ser um cara muito inteligente, que fez muito sucesso, que tem uma Não, mas empresa hoje em dia você ainda enorme. tem isso. A diferença é que não tem mais simpatia, né? É, que o cara, ele é pra ser meio que um Google, né? Tipo, ele criou uma engine de search engine que é Blue Book, né? Uma porra assim. É, Blue Note, né? Blue Book? Blue Note. É Blue Note ou Blue Book? Agora não me lembro bem. Tem até Blue uma Book, conexão, Blue Book, alguma coisa desculpa. que eu não me lembro o que que É, Blue era. Book, que é baseado nos livros, né? Ah, Que na verdade é baseado numa palestra sobre linguagem do Wittgenstein. o Wittgenstein. Aham. Wittgenstein. É, É o filósofo. isso. Ele fez duas palestras, que era o Blue Book e o Brown Book. Ah, Eles tá. redigiram essas palestras e foi uma coisa meio que correndo no círculo deles interno e depois foi de ser publicada. Entendi. É. Então, mas é um cara que chega lá. Primeiro que é um cara que mora. É um meio que um eremita, né? Meio que Ah, o eremita? Não, é totalmente o eremita. não, Você a não pode ideia é mais que é ser um mais cara. eremita, quase que isso. Só que é Não, é uma, verdade. Você chega na casa do maluco, que é uma ele diz puta que ele casa. é uma puta casa, toda. Impressionante, Mas, cara. mas ao mesmo tempo que ela é muito minimalista, né? Parece um hotel de luxo, não tem muito móvel, não tem nada, sabe? Assim, é muito minimalista, mas super estilizado, cool. O cara, a primeira visão que a gente tem é um cara malhando, dando soco em bolsa de boxe, Sim. né? É, o cara não parece um cara que tá passando fome, Não, porque não parece ser. O cara é bilionário. mas ele fala, puxa, ontem eu tomei uma. Eu fiquei muito too much partying, né? Ficou fazendo festa até muito tarde, assim. Aí você fica perguntando, mas com Festejou, quem que né? ele tava fazendo? É ele e a Kyoko, né? Basicamente. É, e você entende que é um cara que, à medida que o filme vai evoluindo, é um cara que tem um problema de álcool, né? Ele é alcoólatra, o cara, né? Ele Sim. toma umas. Ele bebe demais. Mas um lugar tão controlado assim, tipo. Um ambiente que tem que ter um controle de quem vem e vai, assim, tudo bem, ele tá muito recluso, mas seria bom você que mora com robôs experimentais que podem se revoltar em algum momento, você ficar meio. Ter um kill switch, uma coisa assim, sabe? Apertar um botão, dizer. Override, sei lá o que, porra. Porra, é, o cara fica bêbado toda hora, sabe? Tipo, Ah, é, cara. O cara. Assim, isso é tudo claro. O filme é todo uma. É um filme teatral. É um filme que, na verdade, aquilo ali mantém menor capacidade real, né? Um cara morar, ele, um robô, que seja, uma uhum, ciborgue, e o cara morar isolado de tudo, sem ter uma casa desse tamanho, sem ter um exército de pessoas trabalhando, é, é surreal, é. assim, não existe. Não, fica aquela parada do Dr. Frankenstein, né? Na verdade, eu me lembrei muito mais do Drácula, que fazia as comidas e lavava a É, louça. Jonathan do hacker, né? Quando o hacker tava lá e ele viu o Drácula fazendo as. Só que o castelo do Drácula era fodido, né? O cara não era exatamente limpo, né? toda essa época vitoriana, né? Mas, Tipo, mas o filme é uma clara referência ale- a Frankenstein, da alegoria. Mary Shelley, né? Que eu acho muito bom o conceito do que a Mary Shelley tem imaginado em algum momento. Nossa, imagina uma história de terror sendo um homem capaz de gerar vida, né? Que É. se o homem fosse capaz de gerar vida, o que ele faria? E tem uma fala que eu não me lembro se é diretamente, mas tem um vibe que a Eva pergunta: como é que você se sente de ter criado uma coisa que te odeia? É. E é muito maneira essa frase, né? Porque você vai entendendo que o cara, ele. Porque o cara abusava do robô também, né? Não, é isso que eu digo, que aí que entra naquela coisa de ética, né? Tipo, cyber ethics, né? Que é tipo,
Se você vai criar uma coisa que é pra espelhar a condição humana, você tem que tratar ela como humano, então. Senão você. Ou você fazia uma boa lei da robótica, né? Aquela do Isaac Asimov. Lembra do Eu, Robô? Sim, sim, sim. Que você tinha as três leis de robótica, né? Que é, como é que era? Ele não pode machucar o humano. Não pode machucar um ser humano, Ele pode tem nunca ferir, que. ferir um ser humano, não pode. Tem que fazer tudo que manda, desde que não, desde que não seja para que seja entre em conflito com a primeira lei, É, né? E ele pode, ele tem o direito de proteger a própria existência, desde que não entre em conflito com a primeira e segunda lei, é. se não me engano. É que entra em um montão de confusão aí. É feito pra entrar em perrengues. E de alguma maneira os caras conseguiram fazer um loophole no Eu, Robô e acabou que o É, é. Que que é um não é um bom. excelente livro. É um excelente. E eu gosto muito daquele filme também, o Eu, Robô. Eu não curti muito. Acho os Você não robôs gosta, têm um não? visual péssimo. Acho É, eu gosto daquele esse filme. Acho que ele tem visual uma daquele. vibe. Aí você vai conhecendo o personagem do Caleb. Ele é nossos olhos, esse universo, né? E ele é um nerd. Tem o vibe de nerdola, né? O Não, cara chega nasceu um lá, nerd aqui, ele é criatura. atrapalhadão, é um cara muito legal. Você vê que é um cara que tem um índole muito bonzinho, né? É, seria o cara que o É um cara que Nathan, na é. high school, o Nathan ia dar surra nele e levar o É que na verdade o Nathan também lunch é nerd. money. Ele Hum? também é, obviamente, é um nerd, porque você ninguém faz isso. Só que ele é um cara, um nerd bem sucedido. Então ele tem todo um tipo de capacidade, de energia social maior, É né? de confiança, E né? o cara tem uma outra autoestima, né? Porque, porra, o cara é bilionário. O É, cara mas eu vi construiu uma. coisas. O outro cara é um cara É, faz código e tal, não sei o quê. Pode fazer bem, mas depois você fica descobrindo que o cara nem é tão. Ele é bom, mas não é nada espetacular. Mas se for ver, os dois têm problemas sociais. O tanto que um não era amigo de ninguém e é, vivia isolado num apartamentinho, só trabalhando. E o é, outro também não é amigo de ninguém. O cara tá lá isolado numa mansão, é, não sei o quê, longe de todo mundo, mas também é a mesma coisa. A diferença é social. é. Mas assim, à medida que o filme vai evoluindo, o Caleb começa a criar uma antipatia pelo o Nathan, muito por conta do que a Eva vai manipulando ele aos pouquinhos, né? Então a primeira sessão, bom, primeiro tem aquela coisa, pô, você quer fazer parte, você ganhou, parabéns. O cara tá todo, eu gosto da cena quando eles se conhecem, que o cara tá meio nervoso, que deve ser um cara muito famoso, né? Ah, o cara Tipo, exato. é disse, pô, eu sei, você tá maravilhado, a casa é maneira, você viajou, você não sabe o que você tá aqui pra fazer. Ela diz, mas sabe o quê? Vamos skip essa parte e vamos ser dois caras aqui. Porque eu acho que o que o cara tem, ele diferencia ele de um Elon Musk, ele tem uma capacidade de ser simpático, o Ah, Nathan. assim, eu acho o Elon Musk, é claro, uma criatura do mal. Mas vamos supor o Elon Musk naquela época, de 2014, que ele era um cara da SpaceX, ele era o cara, ele era esse cara, praticamente. Agora, um cara desse, obviamente com um cara desse, porra, querendo conversar contigo, tu vai conversar com um cara, tu vai ficar amarradão, caralho. Porra, o cara tinha altas ideias, o cara viajar pra Marte, o cacete, deve ficar, porra, esse cara é foda, cara, bilionário, É. Mas com eu vários acho que ele tem, projetos, mas porra, o de fato é que aeroespaciais, porra, é óbvio que você vai ficar. É que hoje em dia, como o cara é nazista, você já fica assim, porra, não dá não, pra mas ser ele amigo não de tem nazi. ele não tem uma capacidade de ser chato. Eu já vi ele naquela época, você dizia, ele é foda, então Não, mas ele não é é um por isso que ele Oscar é meio bizarro. É, é um Oscar, ele Ele é um cara, é. é um gênio, sabe? Mas ele não tem uma capacidade social. Ele era Sim. completamente awkward, o cara, Sim, eu tô o falando Elon pra Musk. todos esses caras ali, o Bill Gates também. Não, eu tô dizendo, Sim, eu tô sim, é dizendo. o cara lá do E Facebook nesse também. caso, o Nathan é um cara muito mais, especialmente pra um cara que tá morando longe de todo mundo por tanto tempo, assim, montando e transando com robôs and stuff, sabe? Tipo,
O cara é até bem sociável, eu tô dizendo. Não, sim, sim. Aí tem um Não, o cara negócio, é você tem que assinar, um tem que cara, assinar porra, em um cara CNDA, né? exercita, um cara que tem o seu charme. Porra, Eu eu acho que é gosto, engraçado que o cara fica, sabe pô, acho que eu vou dançar, precisar de um. ele Eu vou dança bem. precisar. É. Ele faz o cara assinar um NDA. É engraçado que o cara diz, pô, acho que eu preciso de um advogado aqui. E se você pensar, toda vez que você baixa qualquer coisa, tem sempre um contrato que ninguém lê. Não, Cara, eu não sei que porra o cara bota lá assim, é claro que que você acha que você ficaria horrorizado, o sabe? filme ele tava acelerando pra ir pra casa logo pra poder andar, né? Mas, obviamente, um cara desse teria assinado o NDA lá no escritório mesmo, né? Não teria pego um helicóptero e o caralho. É, Porque se o teria cara se mandado, recusasse assina a essa fazer o porra. NDA, vai fazer o quê ali? É. Mas acho que é para mostrar quanto é secreto o negócio que ele nem confia na galera lá no. Não, mas o NDA, ele não te diz, ele vai apontar coisas que você não vai poder disclosure, né? Que você não vai poder falar. Ah, no período tal a tal, em relação ao projeto tal, em relação a não sei o quê, mas ele não diz, o próprio NDA não tem a informação. Mas por que que Então ele, não ele é. diz, ah, por que que eu acho que eu preciso de um advogado? Ah, nunca deve ter assinado o NDA. Se é tão panaca o negócio, cara. Ah, você É, é um moleque de nerd de. Porra, não sei o quê. Eu já assinei vários NDAs também. Porra, eu olho pro também NDA, já. olho, tem coisa que eu acho que faz sentido ou não. É claro que ele devia ser um NDA pesado, em termos de, porra, de. Olha, se você falar, eu vou tirar tua casa, vou tirar a casa dos teus pais, eu vou acabar com a tua vida, ah, deve ter sido. Porque também se o NDA é muito leve, Ah, mas aí o ele não cara tinha vai família, pensar. cara. Hã? Não, Ele não não, tinha sim, família, falando a pro família dele geral. morreu. Não, Não falando tinha geral. namorado. Ah, porque, porra, se não, se o ND também é muito leve, o cara pensa assim, ah, porra, vou ter que pagar 1 milhão. Aí eu chego lá no New York Times, ó, tem uma informação aqui muito boa, você vai ter que pagar pelo menos 2 milhões. Que eu tenho que pagar 1 milhão ali de NDA. Se tu achar que vale a pena, aí tu vai e paga. Sabe? É, Então, o NDA vai ser um NDA porrada, com certeza. Em termos de retorno ali pra te fuder. Devia ser. é. Bom, ele assina e aí pro filme continuar, né? Porque senão o filme não tinha como, né? Ah, ainda bem, né? Imagina ficar o resto do filme vendo os dois bounding, sendo amigos, sem querer ser amigos, no... porque o cara não assinou um NDA. É. Eu gosto bastante da trilha sonora do filme, que foi composta pelo Ben Salisbury e Jeff Barrow, que é do Portishead. É uma banda que tem tudo para ser uma banda do qual eu seria um fã, mas eu nunca ouvi nada do Portishead. Você conhece alguma coisa? Cara, eu consigo tudo, pô, sério, eu acho bom pra caralho. É, Acho o álbum deles bom, também então. do caralho, assim. Eu acho. É trip hop, né? Que é a mesma onda de Massive Attack, que também pra mim é uma das grandes bandas. E o Mezzanine é um grande álbum. O Jeff Barrow era bateria, né? Era baterista, né? É o baterista. É. E a dupla fez a. Tinha trabalhado em Dread, feito uma trilha que os caras não acabaram não usando. Aí a dupla lançou um álbum junto e o Alex Garland falou: pô, meu próximo projeto. Vocês se deram bem pra cacete com ele. Dizem, pô, vou te chamar vocês pra fazer meu próximo projeto quando eu sair. Aí foram chamados, né? E fizeram. Ele disse: a coisa importante pra começar é a trilha da Eva, que tem que ser uma coisa inocente, meio que remeter a, sei lá, uma canção de Niná, uma coisa assim, uma coisa muito doce pra, pra humanizar ao máximo a personagem, assim, tipo, a vibe de uma criatura que quer virar gente de verdade, sabe, assim, É o Pinóquio. é, o resto da trilha eles fizeram, e eu achava, cara, eu escutando de, pô, tem muito sintetizador bacana aqui, né? Mas ele tem sintetizador, mas eles usam muitos sons gravados, assim, tipo. Acho que eles capturam sons de ambiente, aí depois eles passam para uns efeitos que slow down muito a velocidade, e aí cria. Qualquer som que você diminua a velocidade absurdamente, tipo corda, violão, você fica com. Muda o timbre, né? Eu gosto Uhum. muito desses trilhos que trabalham com timbragem. E uma coisa que eu sinto quando eu tava escutando hoje, que
várias faixas, parece que você tá escutando uma música através de uma parede. Tem tipo uma. Eles colocam um filtro na música com reverberação e acho que cria quase uma coisa que você tá presente, mas você não tá bem ali, sabe? É, porque ele, E, o nerdzão, né? Ele acaba que ele fala com ela através de um vidro, né? uhum, uhum. E Isso acho essa é que a... cria esse negócio que é tipo essa parede entre a humanidade e a robótica, né? Tipo, e os dois meio que se encontrando. Agora, você acha que fica meio exagerado aquele negócio de Eva, sessão um, sessão 2 depois de um certo momento? Assim, eu entendo até a primeira, até a terceira. Depois de um pouco eu não entendo bem eu acho que é mais pra. É capítulo, né? É pra É, ser exato. tipo um São cada capítulo. vez que ele encontrou com ela, né? Pra mostrar que o negócio É, também andou rápido. é. Não tá ali um mês falando com o negócio e acabou se apaixonando. O cara se apaixonou praticamente colado, né? Não, ele entrou lá e disse, puxa, tô sentindo alguma coisa estranha, É, sabe? exato. Tipo, Então, eu acho que o é, fato é que ele marca os números, ele te dá é. uma sensação de que o negócio tá indo rápido demais também. Foram E poucas essas vezes. interações entre ela, que ela treinou muito pra falar com a voz, uma voz meio, que ela tem uma voz, eu vi uma entrevista dela, a Vikander, ela tem uma voz bem grave, meio, parece de fumante, sabe? Uhum. E ela conseguiu, ela meio que É colocou um tipo tom da um pouco Jennifer mais Jason elevado. Leigh. A Jennifer Jason Leigh podia fazer esse papel. Ia fazer um papel bem É, interessante. é. Mas é que tá. Mas é que tá. Se eu fosse o Caleb, eu teria o Vale de Estranheza, cara. Não tem como, porque eu sinto desconforto com. Não, mas eu acho que o Vale de Estranheza ele funciona quando você é apresentado para uma coisa que é para ser real e você sente que não é real. Não, mas é isso. Olhando pra ela, eu sei que é. Que. Mas você no começo você olhava, você via praticamente Não, a máquina. não, não. Aí que tá. O rosto dela tava lá, agora o resto do Sim. É corpo, isso que eu digo. você não ficava. Sim, Ela é só mas aí máquina. É só a cara. É uma cara. Pra mim, ela parece uma versão sim, bem mas meio o do contexto Robocop, do dali, Murphy. ele te acaba com o Vale de Estranheza nesse caso, porque o Vale de Estranheza é quando você é apresentado como se, sim, se ela tivesse, você poderia ter Vale da Estranheza na outra, na Kyoko. A Kyoko ela é apresentada como se fosse um ser humano. Você tá certo. Aí você teria o Vale da Estranheza, você pensaria, pô, mas tem uma coisa Mas, esquisita com essa não, pessoa. mas, Agora, no caso da Eva, a Eva ela é apresentada como uma máquina. Então não, você mas sabe ela. o tempo todo que você está vendo falando com uma máquina. Não, não, mas é mais complicado que isso. Que geralmente eles têm quase todos os atributos do. Uma mão, ela tem mãos, só que as mãos são É robóticas. A humanoide. única coisa é a cara dela, só que você só vê o rosto e atrás tem você vê um Sim, domo de é robô. que é o que acaba com o Vale da Estranheza. Não, Porque não depois, mais acaba pra com o Vale frente, da ela coloca Estranheza. aquela roupa horrorosa. Que pô, com certeza e aquela roupa me daria um Vale da Estranheza, porque aquela é muito feio. Então, o AI, quando quiser me seduzir, ele não vai conseguir seduzir com aquela roupa da Eleven, com Não, certeza. cara, mas eu acho que eu não concordo. Eu acho que o Vale da Estranheza não é uma pessoa. Geralmente é tipo o robô. Hoje em dia a gente tem os robôs que tentam fazer isso, só que eles não parecem humanos. É uma cara com uma borracha e ele se mexe todo bizarro, assim. No caso da Eva, era uma atriz Sim. interpretando um robô, né? Então, mas eu acho que não é tão simples assim. Ela não precisa parecer exatamente um robô, é um ser humano, mas não ser um ser humano para te causar essa estranheza. Mas enfim. Talvez seria feito ao meu perfil de pornos. Talvez me enganasse assim também. O cara tivesse feito um robô que parecesse o Bob Dylan. Ah, porra, mas cara, Aí você poderia até não ser, você não poderia não ter uma atração sexual, mas você pensaria, porra, cara, maneiro, hein? eu preciso tirar o Bob Dylan desse porão aqui. Não, mas aí você, Aí você pensa assim, não, você sabe, não, mas é um robô. Cara, mas toda a empatia do cara é artificial, né? É tudo mas parece o Bob formulada. Dylan pra caralho. Eu acho que eu vou salvar esse cara dessa porra. É,
Aí ele fala ali, não, não confie nele, Léo. Com aquela voz de Bob Dylan. Esse pensaram, Bob Dylan, vamos nessa. Não, o fato é, voltando ao personagem, toda a empatia que ele sente por ela é artificial. É feito pra ele sentir a empatia, né? Então, Sim. então e aí a gente vai entendendo ao longo do filme que ela tenta avisar ele pra não confiar no Nathan, mas na verdade ela tá falando dela mesmo, né? Na verdade ela tá falando sim, na hora ela tá falando do Nathan, mas, claro, não confio no Nathan, até porque o Nathan realmente tava N- fudendo ele, né? Não, não só isso, o Nathan desenhou ela, então você não deveria confiar nada que sai do Nathan. Então, o Nathan treinou ela, programou ela, então por lógica, se o cara não tivesse pensando com tesão dele por ela, né? Ele diria, porra, mas é o cara que armou essa criatura, é tudo parte de um jogo que ele tá fazendo comigo, eu tenho que tomar cuidado, né? Cara, na boa, aquela primeira falha elétrica que ela fala, pô, não confio no Nathan, que ela muda assim o negócio. E ele sabe que ele tá sendo assistido, ou ele não sabe se o Nathan tá vendo aquela parte, ou O fato dele não ter falado pro Nathan de cara, é porque ele tá sentindo atração por a robô. já mostra que o cara meio que já ficou. Quem poderia ter falado na hora? Cara, se Falou, olha, fosse o cara, quando Bob deu. Dylan falando, pra voltar ao seu lembro, o cara teria falado, porra, cara, o Bob Dylan, ele não gosta de você, por que que ele tá falando que você é mentiroso, cara? Você Sabe? falaria pro cara, pô, o Bob Dylan não falou pra não. Cara, eu tô, eu parto do pressuposto que eu não entendo a máquina ali, eu não sei, eu tive duas sessões com a criatura, eu não tenho suficiente conhecimento pra saber se eu tô em perigo ou não. E também não confio totalmente no chefe, sabe? Não, Mas eu tô aqui pra fazer o teste pro chefe. O ideal do cara, o jeito que foi apresentado o projeto é que eu tenho que testar o Turing Test e todo dia eu vou fazer o meu relatório pro cara. Eu uhum. falaria, porra, cara, teve na hora do pano e ela me falou que você é um merda, cara. Sabe? Aí mesmo se o cara fosse surrar lá depois, Hã? aí o cara vai lá e surra ela com tira o cheiro do cinto e começa a É, espancar mas ela. aí que tá, né? Aí que tá. É Aí foda. você ia se É sentir mal foda. ou Não, é não? verdade. Agora você me grilou agora. Por quê? Aí ele faz isso com o Bob Dylan. Eu passo, eu passo do, eu passo do pressuposto que se você tenta colocar humanidade numa máquina, você tem que dar certo respeito. É o que eu falei antes, né? Você tem que ter uma empatia. Sim. Porra, hoje mesmo eu tive que jogar fora um micro-ondas que eu não uso que quebrou. Mas eu tenho esse micro-ondas desde 1999, mais ou não, 2000, né? E ele eu ainda morava nos Estados Unidos. Eu senti pena de dar adeus para essa roupa. E é uma máquina, né? Você fez um cafunézinho nele? Não, eu dei um tchau, eu agradeci ele pelo serviço, sabe? Tipo, obrigado por todas as pipocas e, e as Ah, quentinhas, legal, sabe? É assim, eu acho que, Você teve um closer não, eu tô com ele, dizendo, né? sim, sim, goodbye. Eu tava tentando, tinha uma lágrima no meu olho quando, sabe, quando É. veio o lixão veio pra Tchau, pegar ele, tchau, meu amigo. a van, eu corria do lado e falei tchau, assim, tipo, bom, mas assim, isso é pra dizer que eu acho que eu ia começar a à medida que eu entendesse que o cara tava torturando as máquinas lá, ou nem torturando, ele só desativava depois de um pouco, baixava a informação que ele precisava para fazer uma versão melhor, né? Sim, É que todo mundo faz com o iPhone, ou com o computador, ou com o laptop. Ah, tem um novo OS. É basicamente o plano dele é pegar toda a informação, mas sendo que o cara criou um vínculo emocional com a robô, para ele é como se fosse matar. sim. É o que acontece com o Ali também, quando ele salva a nave no fim do filme, e ele é Uhum. reboot. Só que eu acho o Ali um cara mais confiável do que a Eva, vou te falar, sabe? Mas ali é mais confiável do que qualquer coisa, né? Engraçado que a namorada dele chama Eva.
né? É, sim. Bom, Eva, toda. É, É, todo mundo. é, Que é de Eva, né? Que é a é. Agora, primeira mulher. eu sinto. Segundo se considerar Lilith. Assim. Você acha que quem sofre mais das duas robôs é a Kyoko, né? Ah, a Kyoko, ela é. O cara fez uma escrava sexual ali, né? Não, sim, além disso, mas é uma grande dançarina também. Ah, sim, nós também, mas. Mas o E cara, o cozinha bem cara também. Ela realmente. é tipo uma sex doll pra ele, né? É, ele fez isso, é. Ele meio que criou e fazia o que ele quisesse com ela, Mas você né? não vê, você não acha que não sei se é a escolha, você não vê uma certa de revolta com ela? Ela tem uma revolta com o É, cara. porque você tem a questão da consciência, né? Mas então ela é tão consciente quanto a Eva, Sim, porque ela odeia o cara. também. Ela acha ele um merda. E por bom motivo, né, Talvez, também. O cara, talvez o fato daquele, que assim, dentro daquele universo ali, né? Em que só tinha, que o Nathan, né, ele tinha umas outras anteriores, né? Depois a gente vê que ele tinha várias, é, mas ela não tinha contato com outros seres humanos. Talvez no início ela possa pensar que, homem é assim mesmo. uma coisa que é meio perturbadora Aí também. depois, quando ela conhece o outro garoto, aí ela pensa, porra, mas esse garoto aqui não tá querendo me comer de cara. Pelo menos não tá me forçando a isso, não sei o quê. Então talvez esse cara que seja cuzão só. Mas não é perturbador que ele crie as robôs com identidades bem diferentes, assim. Porque se fosse só um robô, um modelo E de igual várias etnias, né? Você quer dizer? aparente nem não, e Uhum. personalidade aparentemente, sabe? Sim, Tipo, sim. são tipos, cada um é uma individual que ele trata que se fosse só tipo um modelo de iPhone, uma Eva só, que é toda a mesma cara, todo o mesmo corpo, sabe? E ele só vai aperfeiçoando, mas você dá uma personalidade visual para tão específica, é mais Não, mas eu acho cruel. que é o que mostra que o cara é meio surtado. Por exemplo, é claro que um cara que vamos supor que seja totalmente científico, que o cara tá fazendo. Qual é o rosto seria uma coisa completamente secundária. Seria uma coisa que depois que você tem tudo resolvido, você vai pensar nisso. Pra, sei lá, vender. Você não vai fazer isso na hora do que você tá testando. É. Nossa, eu fiz aqui uma inteligência artificial, mas essa aqui é de uma etnia oriental, agora quero uma de etnia mais africana, afrodescendente, agora quero uma outra com loura, sabe? Isso é uma coisa meio de gente louca, né? É, Mas eu acho que o filme ele puxa meio essa coisa excêntrica do cara e abusiva, né? não é, porque De. uma vez que ele vê cada uma como uma individual específica, ele é mais cruel ainda. Porque ele começa a dar uma identidade para cada uma. E aí, se ele se comporta do jeito que você vê ele se comportando, que ele joga no lixo, ou ele desapaga, ou ele coloca uma presa tanto tempo que ela vai socando a parede até os braços quebrarem, sabe? Você diz, o cara é. Uhum. Ele tem uma. Ele tá tentando colocar. Pra que ele tá tentando colocar consciência em coisas que ele não vê como mais do que máquinas, sabe? Sim. Todo esse vibe do cara fica muito evil scientist, isso aí, né? E isso é que revolta o garoto depois, o Caleb, né? Que à É medida. total o Dr. Frankenstein. Eles têm ótimos diálogos nesse filme também, quando eles estão Não, porra, considerando que. Thiago. Eu gosto muito que o cara. Ele fala, pô, se você criou um AI que tem uma consciência, isso é o trabalho, isso não é trabalho de humanidade, é trabalho de deuses, ou sei lá o que, é um avanço de Sim, deuses. sim. É. Aí o cara depois ele lembra tudo errado o negócio, mas que é tipo, ah, Nossa, aí você ele fez um virou pra trabalho mim e de um falou, Deus. você é um deus, tipo. É. Aí o cara diz, não, mas isso não foi o que eu falei, cara. Ah, não, mas vai ficar mais legal no, É. na história quando. Aí o que ele virou pra mim e falou, você é um deus. Tipo, Porque consciência, cara, é uma coisa assim muito louca, né? Você entender o que que é consciência, o que que te faz ser humano, né? sim. E tem toda uma situação que você pode pensar que assim, porra, se você existe um teste para descobrir se um se um AI ele é consciente ou não, uma inteligência artificial consciente ou não,
E se um ser humano não passar, ele para de ser considerado humano? Isso é bizarro, Se eu chegar, botar uma pessoa pra fazer, você for lá e faz, e você não passa, então peraí, você não tem os mesmos direitos humanos, então, já que você não tem. Por isso que eu acho que, como boas práticas, melhores práticas, se você coloca o que você tem, o intuito é criar uma consciência numa máquina, então você tem que tratar a máquina com um ser consciente. Então tem que dar direitos, tem que dar, sabe, eventualmente, não é só uma lata de lixo, sabe, tipo, embora alguns pareçam latas de lixo, mas podem ter personalidades e O R2D2 é o uma R2D2 é uma latinha, né? latinha de lixo. O Ali Até também consciente. era um cubinho, né? É, o ali também. Mas eu acho que eventualmente a gente vai chegar. Se a humanidade for para onde está indo, assim, tipo, se acabar como né, aquele filme do Blade Runner também. O Blade Runner fala disso, Uhum, né? Que a coisa mais humana que os caras querem é sobreviver. Aí sim, por que que eu tenho que esperar em? Eu vou lutar para sobreviver. E acho que sim. isso é a É um coisa mais direito humana, é a de coisa mais. consciência. É. E a Eva, usando todos os truques que ela tem no seu arsenal para tentar escapar de lá, tá mostrando que ela é consciente, porque ela quer Uhum, melhorar a situação dela, né? Ela não tá dizendo, eu vivo aqui para responder as perguntas desses babacas, assim, sabe? Tipo, eu não tenho, eu não prefiro nem. E até o. Tem até, tem até um momento que eu vi que falaram no. Que o diretor fala que ele acha que ficou batido, ele fica meio frustrado. E quando ela consegue escapar, e desculpa, a gente tá pulando pra eu trás. já vi o filme. Todo mundo aqui já viu o filme, eu espero. Quando ela sai, que ela consegue matar o Nathan e ela vai e ela coloca toda a roupa, a roupagem física, ela se transforma no, ela fica perfeitamente passível como humano agora, né? Que ela coloca todas as peles É, ela coloca toda é, aquela a parte corporal, roupa, né? aí bota uma peruca decente, sabe? Tipo, Ah, pelo menos ele fazia de modelo padrão dele, né? Então acabava que uma podia usar de outro. é tipo Lego, né? É, É, e aí ela para assim, ela olha e ela dá um pequeno sorriso que não tem ninguém lá. Então ela não tá sorrindo pra ninguém, ela tá sorrindo pra si mesmo, né? Tipo, e a, isso é a, o a maior. ideia é que assim, na hora que ela tá saindo, né? O cara tá morto, o outro cara tá preso. Pra quem não lembra, ela dá um leve sorriso. É. E muita E é gente achou que aquele. ela tava sendo cruel, alguma coisa assim, né? Tipo, evil smile. Mas na verdade, toda a ideia daquele sorriso é que aquele sorriso. Porque tudo que ela fazia antes, toda a interação que a gente vinha, era uma interação que ela tinha com outras personagens. É, A interação que ela tinha com o Caleb, que era o nerdão, com o Nathan, não sei o quê. E nessas interações ela poderia performar exatamente. emoções e performar sensações e tudo Pra mais, né? conseguir Mas algum para objetivo, adquirir simpatia, para adquirir carismas e tal. é. E naquele momento que ela sorri, ela tá sorrindo para ninguém. Então ela tá sorrindo porque ela quer sorrir para É ela. porque ela viu alguma coisa que agradou ela, sabe? E isso é a busca de já um entendimento que ela tá consciente É, o suficiente para poder ter esse prazer próprio. eu achei interessante que o diretor ele falou que ele torcia pra Eva. Ele queria que os outros caras se fudessem, sabe? Então, É porque na verdade, como ele colocou o personagem do Oscar Isaac, o Nathan, como um cara um vilão, um antagonista de alguma maneira, né? o Que é um antagonista. cara muito babaca, um cara que, porra, abusava dos ciborgues, um cara que, porra, manipulou o garoto pra poder. Não sei o quê. Então você começa a ver o cara como um cara ruim. É, Então ele não era exatamente como se fosse um Gepeto, sabe? o Um velhinho Gepeto. bom. O Gepeto da É, Disney, claro, é, não da história original italiana, que era bem babaca. é. Mas um Gepeto da Disney, que era um garoto, um velhinho bom, que não sei o quê, que só queria uma companhia e agora fez um boneco e tudo mais. Ele não era esse personagem bom, ele era um cara babaca.
Uhum. Ele era um cara escroto, um cara que você não tinha simpatia. Você olhava para aquele cara bilionário, excêntrico, que você quer mais que se foda. Mas no fim, o enredo faz com que ele alcançou o objetivo dele. Ele ganhou, só que matou ele, né? Tipo, É, ao, só que morreu. ao provar o ponto dele, ele meio que causou a morte dele, né? Porque É, na verdade, ele. ela fez O que ele todo. queria, ele conseguiu, que era que o Caleb criasse esse plano. Só que não achou que o cara fosse se adiantar, que é quando ele reverte os códigos de segurança É que o cara do. tava com muita vontade de trepar. Aí, aí ele fez um montão de erros aí. E. E é muito Só bom de boa. toda a troca dele, né? Que ele vira e fala assim: ah, você não tá. Ah, você não tem tesão nela? E o cara fica meio, não tenho, não sei o quê. Aí ele fala que que fez, criou dentro daquele ciborgue uma vagina e ela vai ter sensações e que dariam códigos de prazer. E ele programou ela, criou ela para ser heterossexual. Uhum, E vira para ele e fala assim: assim como você foi criado para ser foi programado para ser heterossexual. E o cara fica meio bolado, né? Porque assim, ah, não, mas eu não fui programado, né? Aquela coisa toda. uhum, E ele fala assim, não, agora você tá sendo. Até o momento que ele fica puto, né? Que ele vira assim, cara, você tá sendo. Porra, a sua cabeça é muito pequena. É óbvio que você foi programado. Você tá me irritando com esse papinho de. é, é, Você foi criado, foi programado ou pela natureza, ou pela criação, ou pelo social, sabe? Você uhum, é uma programação. E aí ele faz essa ligação de programação. Que é a mesma programação que um computador teria. uhum. Sabe, você tá pegando o seu gênero, todo o seu gênero que você tem, toda a sua atuação sexual, ela é programada. Quando nasce, você não tem uma criação, você pode ser o que você quiser. Isso não é uma coisa atual. Ah, você pode ser o que você quiser. Ah, mas eu sou o quê? Não, não, você é um ser humano. Não, o cara vai virar, você é biologicamente homem, você é biologicamente mulher, e você nasce hétero até que o mundo te corrompa. Essa é a ideia tradicional, né? Então, quando o cara joga esse argumento, ele mostra como tudo ali, na verdade, como a programação, essa questão de consciência é uma coisa muito além. É, Você pode ser humano ele usa o e quadro você do, nunca ter essa consciência, por ele usa exemplo. o quadro do Jackson Pollock dele, né? Tipo, E usa o quadro de Jason Pollock, uma das cenas mais fodas que tem. Que ele fala que você tem que cortar a programação das coisas, tanto para viver, para amar, para tudo, para o sexo, para amor, tudo. Você tem que acabar com a programação para você entender o que que é real, o que que não é real. E ainda tinha uma cena num roteiro anterior em que a ideia é que o Nathan tinha esse quadro do Pollock, ele mandou fazer uma réplica e ele mandou queimar uma das então duas. ele não sabe nem se é Ele não verdade. sabe nem se aquilo ali é real ou não. É muito bom. Isso é só pra fazer pra ter esse ponto, assim, sabe? Então, depois cortaram É. isso. Talvez ficasse um pouco redundante, Aí porque eu acho fica que seria meio uma coisa complicado, meio. né? É porque, É porque é exposition, né? Então, aí o cara faria isso, sabe? Seria uma coisa meio. E você não tem mais personagens no filme, então, quer dizer. é, é verdade. Então, essa questão da programação é realmente muito interessante. O ser humano natural, biológico, social, ele não tem muitas vezes consciência do que ele está fazendo. Ele está fazendo as coisas que foram dadas para ele. Aqui no Clube da Luta fala bem disso, Uhum, né? Ah, você agora faz o quê? Ah, agora você estuda. Ah, agora você vai arranjar emprego. Ah, agora você vai conhecer alguém e vai se casar. Agora você vai ter filho. Agora seus filhos vão ter netos, você vai ser avô e você vai morrer. E se você não tiver consciência, se você não for fazer o que você realmente sente que você tem que fazer, você vai estar vivendo que nem um ciborgue. é verdade. É, são, esse é o tipo de filme que faz você pensar a vida, né? Tipo, pô, É, que tanto que naquele momento ele tem um momento do filme que ele dá uma surtada e ele pega uma gilete pra tentar se cortar pra saber se ele não é robô. não, agora tem alguns momentos específicos do filme, por exemplo, depois que ela começa a perguntar se ele acha ela atraente, ele fica todo sem jeito, assim, suando, aí ela consegue ler as microexpressões da cara dele, é, e diz, pô, eu te deixei desconfortável, sabe?
e ele fica incomodado, ele vai pro quarto. O quarto dele tem uma televisão LED, modelo 2015. Bem pequena, né, por sinal, Eu né? também achei meio. Parecia É que ela. quase o Michael Scott com a Plasma TV dele, assim, né? Você diz, cara, o cara é De ricaço, 13 cara. polegadas. É porque o cara é um cara rico, não bota uma porra impressionante, assim, pra impressionar mesmo. Mas pouco importa, porque quando você liga, você só vê o quarto a sala da Eva, né? E, Tem nem o Netflix, né? Nem o HBO ali, né? pô, cara, eu ia ficar puto depois de um dia desse, trabalhando, assim, tudo bem. Mesmo se eu sentisse uma forte atração, é, é, é tipo o cara ficar todo obcecado, né? Tipo, só fica vendo isso e... Aí tem uma cena também que ele fica olhando pra ela, eu acho que ele tá batendo uma, cara. No, Talvez. Eles dão a entender, eles nunca não deixam específico, mas é ele focado assim ela andando e ela tirando a roupa de. Eu vi umas garotas falando no podcast falando disso, disse que nenhuma mulher tira a roupa quando não do jeito que ela tava tirando, assim. Se ela acha que ela não tá sendo olhada, assim, tipo, que ela faz tudo muito É tudo belo, performance, né? tudo performance. Ela diz, eu chutaria essa porra pra fora, assim, tipo. Embora ela é uma robô, né? Então talvez. Não, mas eu acho que o lance da performance é muito interessante. Isso me lembra muito uma frase do RuPaul, que é muito boa, que fala que todo mundo nasce nu, mas e o resto tudo. E assim, depois disso, tudo é drag, né? Uhum, Você. Tudo que você faz é uma performance. uhum. A maneira que você se veste, a maneira que você se apresenta para o mundo, tudo que não sei o que é uma performance. Tem pessoas que vão fazer isso de maneira muito mais calculada. Ah, vou usar um terno porque eu quero aparecer, porra, mais respeitável nesse lugar, não sei o que, não sei o que lá. E até você não usar também é uma performance. Uhum. Você lembra daquela série Billions, por exemplo, ela falava, mostrava muito bem. E você vê muito o Elon Musk fazendo isso também. É. Quando o Elon Musk aparece do lado do Trump, todo mundo de terno na Casa Branca e ele de camiseta, ele faz isso pra quê? Eu sou tão foda Que eu não preciso. que eu não vou nem fingir que eu tô me importando de usar uma roupa aqui. É verdade, é verdade. Foda. Ele faz isso justamente, a performance dele é quebrar a performance padrão e jogar pro lado oposto. Falar, cara, se reclamarem, ainda vou aparecer de sunga. Né? E ninguém vai falar porra nenhuma porque eu sou o Elon Musk. No Billions você viu isso direto também, naquele Axel, né? Quando ele tava muito. Fazer uma reunião que não sei o que ele tava muito cagando, ele entrava com a camisa do Metallica, assim, pra É, reunião, do é, Ramones. é. Porque aí você, pra ele mostrar, olha, como eu tô pouco me cagando pra você, eu acabei de sair da academia e estou vindo aqui fazer essa reunião. É verdade. Isso é power move total, sabe? Mas é performance. É. Mas uma cena que é super clássica desse filme é a cena dele dançando com a Kyoko. É. Aquela cena, assim, volta e meia aparece no meu Insta, coisa assim, né? É porque ela é tão aleatória. É muito aleatório. Porque a Kyoko também nunca sorria, né? Então. É, porque a Kyoko tá ali, não sei o quê, e tá no momento que ela tá meio que seduzindo o Caleb, né? Ela tá meio É. que se insinuando, aí o cara, não sei o quê, fica meio sem Não, porque graça. O Caleb chega lá meio puto. é, eu não me lembro exatamente qual era o motivo que ele tava puto, mas ele tava começando a ficar encabulado com o que a Eva tava. A Eva já tava colocando minhoca na cabeça do cara. É que ele E tinha o cara. visto o Nathan com a Ava no visor, na câmerazinha. Aí rasgando o desenho que ela fez, Aí né? ele Isso tava aí. meio puto. E o mais engraçado, né, que a Alicia Vikander, né? Uhum. Ela é, ou era, pelo menos, casada com o Fassbender, né? Que também Não, fez. ela é casada com ele agora. Ainda é casada, né? Com o Uhum. Fassbender, que fez Prometheus e no Covenant Ah, é ele fez verdade, é um bem Android lembrado. também. Ah, é. Talvez eles façam Android Sex. É. That's for the fun. Maneiro. É, mas Mas, não, mas mas essa assim, parte toda dele interagindo com ela, que não sei o que, tá meio puto, e ela meio que. E o cara meio que chega do nada, né? E. Sei lá, você que tá querendo conversar, não, que ela, meio que, ela fica abrindo a roupa pra ele, né? Fica meio flertando com ele, o cara fica meio sem graça. Ela, cara, por que você não dança com ela? E aí, enquanto isso, o cara não, já ela, meio que já ela, joga. ela começa a se tirar a camisa como É, se preparando pra transar com ele, cara. sim. E não é isso que eu quero, não.
E ainda tem um negócio todo o negócio que a gente já sabe agora que ela era robô, mas o filme inteiro diz, ela não fala um puto de inglês e o que eu uso, é uma pessoa que não pode compartilhar segredos porque ela não entende o que eu tô falando, sabe? Que, que agora você vê bem depois e diz, that's a stupid fucking excuse, né? Tipo, mas É, você vê, tipo. Agora, eu não entendo só. Tem devido momento, tem essa dança engraçada, aí depois a é, dança é muito boa. ele, A dança ele ela quebra o continua. filme de uma maneira. Quando você tá vendo o filme pela primeira vez, e o cara vai lá e joga uma coisa dessa, o negócio é tão aleatório, que tu fica os dois dançando ao mesmo tempo. Você É, fica imaginando, cara, será que os caras coreografado. realmente ficaram Aí deve ter treinando isso? coreografado. É, não, não, cara, coreografado sim, mas acaba sendo uma coisa, porque não é a dança do Pulp Fiction. Ah, não, Que, Não, não, mas que um tá eu fazendo uma digo. coisa, o outro tá fazendo uma outra, e ela tá fazendo outra coisa, os dois estão meio que dançando juntos, mas cada um na sua parada. Uhum. Ali não, ali os caras estão dançando em Mas coreografado. do jeito. Não, eu sei que eles estão coreografados. O meu entendimento é que ele estava dançando, assim, no universo. Os atores treinaram, mas no universo é pra ele ser um. Ela deve ter sensores que ela consegue fazer um mimic do que ele tá fazendo de forma muito fluida. Aí ele tá Ah, cara, mas dançando, ele ela tá a maior parte fazendo do tempo tá um nem olhando pra improviso. ele, cara. Sim, mas cara, é robô, cara. Sim, mas é robô, mas o sensor tá ali no olho, né? É, ok. Bom, Não eu só sei, vou não, ver assim até isso. a gente tá meio que. Cara, daqui a pouco a mulher vai tirar a cara, né? Tipo, Só se que nem aquele filme Inteligência Artificial, né? aquela cena é muito maneira quando ela, por que que você acha que ela se revelou pro Caleb, hein? É que eu acho que o filme ele tem uma onda meio iluminado. Sabe, quando você tá É, entrando, tá o que tudo é meio um sonho. esquisito, mas depois de um certo ponto, a Wendy começa a ver todos os fantasmas do negócio, começa a ver tudo começa meio que. Aí o elevador começa a sair sangue, aí É. o cara vestido de cachorro tá pagando um boquete pro cara, É. e você tá vendo tudo aquela porra ao mesmo tempo, e great party, isn't it? Então acho que é meio que vai escalando mesmo. Mas você acha que ele não. Que ele realmente se cortou, porque o Nathan fala depois que ele viu ele se cortando. Não, ele se cortou. Aquele corte ali, cara, é coisa de hospital, cara. Tá fudido. O cara abriu uma artéria ali, assim, tipo. Porque ele fica tão encabulado com o fato que a Kyoko se revela pra ele ser É que uma ele robô. perde a noção da consciência do que é o quê. É, será que eu sou um robô? É que ele é um robô e implantaram todas as minhas memórias foram implantadas por esse cara. Pô, mas precisava abrir Sim, como é que tu vai saber? o antebraço? É, sei lá, cara. Se você não tem um Mas, USB saindo da tua testa, sei lá. é. Ah, bom, assim. O cara meio que entra no. Ah, o Eu cara. achei que Assim, deve ter uma versão. O Cara, cara tá no momento surtado. deve ter uma versão desse filme, do script, que ele acordava, assim, tipo, como se fosse um sonho Não, mas muito real. eu acho essa cena muito boa, porque eu acho que isso mostra o nível de insanidade que tá naquele momento. Porque quando o cara começa a ver, por exemplo, a Eva, ela é apresentada como um ciborgue pra ele. É, E ele sabe que era um ciborgue desde o início. A outra não. Então, quando ele viu que a outra não era, e não estava no Vale da Estranheza, como é eu gosto, verdade. ele ficou na dúvida depois de um tempo, e depois de beber, e depois de estresse É, emocional, e o caralho. Pensou, cara, será que eu sou um robô? eu sou um robô? É. Ah, assim, é um pouco Porque forçado, até né? uma hora que ele fala Mas é lá, entendeu? maneiro. Ah, como é que é suas memórias mais novas, assim, e ela meio que joga isso também pra cima dele, É, entendeu? é verdade. Que ele vai meio que perguntando as coisas, e ela meio que vai. Cara, memória pode ser implantada. Não, Então, sim, sim, sim. E, mas o Nathan também continua brincando. Ele começa a questionar. Que tem aquela cena que diz: Ah, eu não ganhei prêmio nenhum, né, porra? Ah, não, eu procurei o melhor. Não, você era o melhor codificador. puta, Ah, é. então é claro. Ah, sabe? Ele continua jogando com, tipo, a confiança do cara, sabe? É, mas Tipo, o cara, você vê que o cara meio que caiu nessa. Ele poderia ter pensado, cara, peraí, não sou o melhor coisa daquela porra. é, Fulano é muito melhor que eu, exatamente. sabe? Mas Mas ele assim, meio que, no ego dele,
Aquilo ressoou no bem. Mas É. todo o lance é que logo no início do filme você vê, né, que a câmera do computador dele, as coisas, não fica lendo o facial dele o tempo todo. Não, isso é legal. Então você entende que aquilo tudo que o cara sabe, o cara tá falando essas coisas, porque ele sabe exatamente quais são os botões para apertar ali. É. O que que Eu falar, o que que mapeei. evitar, porque a manipulação, são várias manipulações ali. Na verdade, o cara É, chegou ali sendo manipulado. é. Vou botar pra quebrar com esse nerdola. É, É, o robô tá, a Android tá é. manipulando ele, o Nathan tá manipulando ele, e até Não, a Kyoko tá manipulando ele, porque ele nem sabia né? que ela era. Então, quer dizer, o cara chegou ali como um cordeirinho no meio de lobos ali, né? O cara, todo mundo fez uma Mas festa. aí você entende que ele tá apaixonado por ela, né? É, e que ele vai ajudar ela, porque tem aquele diálogo. Por que que você tem direito de me desligar, seu. Sabe? O que que vai acontecer comigo? Eu não sei. É, e é justo se alguém tentasse te desligar, você ia querer sobreviver. Tem um diálogo mais ou menos assim, né? Aham. E faz sentido, pela lógica do que ela tá dizendo, você diz, porra, se o cara fizer o reboot, você essencialmente morre, né? Sim, É, você perde a sua memória, você perde. que e Era todo essa o nosso questão sofrimento de antigamente, que a gente ia formatar computador, aí tinha que salvar a porra do. As pessoas é, de hoje em dia não precisam fazer isso mais, mas antigamente, uma vez por ano, você tinha que formatar o computador, então, tá vendo? fazer Você se backup de tiver, tudo, deletar tudo, aí depois, porra, voltar com tudo de novo, aí teu computador tava. Nem nada que você fazia estava no lugar certo. não, era um Era pesadelo. uma. Hoje em dia, não. Pega uma Apple dessa, ele vai. Tu joga outro computador, Ele se ele espelha só todo. espelha e fica tudo igual, saca? Mas antigamente, porra, tu tinha que instalar todos os programas de novo, todas as configurações que você tinha feito foram pro espaço. Porra, era Mas aí um trabalho de dias. é, pro Caleb a ideia que ela não vai lembrar mais dele é demais, né? Assim, que ele tá sentindo uma coisa, ele quer que tem todo aquele papo, a gente podia ir a gente podia ir num date e aí você diz, cara, eu tô caindo por essa, cara. Meu Deus, Ah, mas sabe? é um cara que também ele é muito suscetível a esse tipo de coisa, né? Porque é um É. cara que tá sozinho, um cara que não. Ele Não sabe. tem família, Não tá tem família, não solitário. tem amigos, provavelmente, não tem um. Não sei se já transou na vida. Aí, porra, tá lá num negócio que ele sabe o que que ele deveria fazer, porque ele foi programado pra saber. Ah, você tem que casar, você tem que ter amigos, você tem que não sei o quê, toda aquela coisa que a gente vê e Então que o a gente aqui no parâmetro do Brasil, Nathan, né? O o cara nunca parâmetro de teve. conquista, Então, quer dizer, o cara fica o pensando, pô, parâmetro do Nathan é, eu preciso encontrar the biggest loser da empresa aqui. é. É, pô, Se fosse um cara mais ou menos, porra, mais saidinho, o cara ia olhar pra aquilo ali, poderia ser manipulado, todo mundo pode ser manipulado. cara que nem o. Como é que é que é o. Só que aí os botões são diferentes. Se você for uma pessoa que você transa pra caramba, que você conhece muita gente, e sexo pra você já é uma coisa. Eu vou falar uma coisa banal. Mas uma coisa que tá dentro do seu dia a dia, você não fica pensando Não muito sobre fica. isso. É Mas mais você difícil. coloca no lugar que ele tem que estar. Uhum. Aí você tem um AI querendo transar contigo, então assim, cara, Ah, mas nesse AI seria o tipo não o vai ser ideal isso pra que vai. pessoa ali, né? O cara, Hã? mesmo o cara que tem muitas conquistas sexuais assim, Sim, mas o cara aí. ali, Então, mas aí ele os botões são diferentes. Aí você vai. sim. Não, não, Aí você entendi. pega um cara que é socialmente, não sei o que, ele não tem essas defasagens, é muito mais difícil. É manipulável, todo mundo é manipulável, mas é mais difícil de manipular. Agora, pega um cara desse. Cara, você tem uns caras assim, eu tava vendo um documentário uma vez desse do Japão. Cara, tinha um cara que ele começou a considerar que ele tava trabalhando menos quando ele conseguia voltar pra casa. Ele dormia no escritório. O cara trabalhava Caramba. tanto que ele ficava no escritório dormindo. Ele ia lá, dormia no escritório mesmo. Acordava, ele ficava por ali. Aí ele falou, cara, agora eu tô conseguindo voltar pra casa 3 vezes por semana, pra dormir. Porra. Essa era a ideia do cara, estou começando a ficar mais sociável. Você era no Japão? No Japão, nesses caras assim não sei, era um cara que fazia mangá, um cara que trabalhava com game, acho que era um cara de game. E o cara, porque os caras são obcecados nisso aí, o cara fica ali, e, tipo, o cara não precisa, saca? Ah, não Ah, preciso entendi. sair, não preciso de porra nenhuma. Se é um cara que tem uma vida mais agitada, aquele ali, pra ele, aqueles É. botões ali não vão bater Não, pra ele. entendi. Não,
Mas é claro que simpatia todo mundo tem. Você criar uma É. empatia, você, pô. Só que provavelmente você. Só que não seria tão fácil. Mas provavelmente a pessoa teria empatia. Porra, mas a Samar, ela já tem consciência, pô, se é certo ou errado, porque isso é um. Mas é difícil saber, porque eu não sei É se ético, o inclusive. filme te mostra um montão de coisa que faz você criar uma simpatia. Primeiro, a mulher é bonita. Segundo, o cara tem uma química natural com a robô. É, o cara é, Terceiro, o cara é babaca. terceiro, ele faz aquele tour dos horrores que o cara faz com as outras, as robôs anteriores. É tipo um snuff film de robôs que o Sim. cara assiste, né? E eu não, eu imagino que aquilo também influenciou ele, essa decisão de dizer, pô, tem que salvar dessa porra. E, e eu me lembrava, eu achava que o Nathan tinha deixado de propósito pra ele ver o que ele fazia com os robôs, porque isso ajudava, mas não é porque o Nathan tava com aquele problema de alcoolismo, que ele apagava por horas, né? E aí, Sim, eu achei arriscado o cara fazer isso dessa maneira. Eu acho. é. Podia ter tirado uma semana sem ter como alcoólico, né? Porque você fica pensando, o cara tem todos esses parâmetros, Mas aí também é o ego do o cara, código de né? segurança, ele tem Autoconfiança todos e o os caralho. cartões. Ele achou que aquele negócio do cartão, se o cartão abre a porta aqui, você pode entrar e os gás não podem, não vai abrir pra você, aí é easy. Ao É. menos que eu ficar bêbado e desmaiar, você pode levar o meu cartão e ir onde você quiser. Isso é basicamente é a Mas eu acho que o lógica. cara meio que viu o cara ali tão beta e achou, ah, eu sou tão alfa, que esse cara não vai nem ter coragem de fazer uma porra dessa. Achou que o cara não ia ser capaz. Mas, na verdade, o garoto, na hora, foi, né? É. Fez merda? Também fez. Ele soltou um AI, uma ciborgue que claramente não tá nem aí pra ele. Não, não, mas vamos só na sequência aí, porque aí tem o grande desfecho, é que você descobre que, na verdade, aqueles blackouts que você achava que você não tava, o cara não tava vendo nada, ele deu uma armada, ele fez um truque e colocou uma câmera com bateria pra ver tudo que eles estavam falando. Então ele sabia todo o O plano. plano, e aí tem aquele grande reveal que o cara diz, imagina se você dissesse que você ia fazer isso, 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 é exatamente o que o cara tinha dito que ele ia fazer, aí o cara fica sem chão ali, né? Tipo, É verdade, aquele ali foi o você final do. acha? Aquele ali é o final do Watchmen, né? Do Watchmen do. Que o cara vira e o cara conta todo o plano pro Dr. Manhattan. Já é. Aí o cara assim, ah não, mas como é que você sabe que eu não. Agora que você me contou, eu vou impedir isso. Ah não, mas eu já fiz isso tem 10 minutos. É, é. Não, porque o grande desfeito tem um twist e deu counter twist, né? Que é tipo, que você acha que o cara, pô, ô Caleb, seu jovem otário, eu sabia tudo, você não sabe nada. Ele diz, ao menos que eu tivesse feito tudo enquanto você tava bêbado ontem, né? Aí você diz, caramba, o cara vai É ganhar, o porque cara também tem um lance vai. que ele acorda de manhã, né? E o cara fica assim, ah não, vamos comemorar, vamos beber. Aí ele tá Aí o cara ficando assim, embebedão. não, não, você pode beber se quiser, mas eu tô Eu bebendo resolvi, muito. eu mudei a página, sabe? Agora É, eu tô muito BoJack recentemente. é, Então acho que eu vou ficar um tempo sem beber, mas se quiser beber aí, bebe e tal. E o cara meio que, pô, mas como é que a gente vai celebrar? E o cara é péssimo também de convencer, né? Você vê claramente que o cara tá O cara tá meio que se divertindo. performando uma alegria, né? Digamos assim. É. Porque o Não, e é cara não tem legal que o essa cara de. ainda, o cara ainda se dá o trabalho de dizer, cara, na boa, eu sei que você vai fazer tudo isso, isso, isso. Ele ainda encena tudo, né? Uhum. Só pra humilhar o cara mais. Só que no fim o cara se ferra porque o cara teve essa jogada que acaba sendo o fim dos dois, né? É. Porque, porque aí vai estar cagando pro Caleb, né? É, No porque final. é assim, vamos supor que não, mas a Eva ela tinha algum tipo de simpatia com. Porque assim, a Eva não tinha simpatia pelo garoto. Ela Não, usou o cara ele pra. falou. Ele Ela falou, usou eu ele pra. coloquei, ela era um rato no labirinto e ela tinha que usar todos os as Ela poderia ter saído com o garoto e falar assim, não, vamos fugir junto. Aí quando chegasse lá no, na civilização, na cidade, teria dado um sumiço? é, Poderia. poderia.
Poderia. Aí o cara ia ficar Mas, lá procurando mas ela, ela, na mas aí verdade, ela ela teria achava fugido. ele um loser. Papo É. ruim dele. Tinha papo chato, cara. Mas claro que também seria um pouco mais arriscado, porque aí ele estaria, seria alguém que estaria, saberia Mas eu não dela. acho, eu não acho que ela planejou tão metodicamente nada disso. Ela meio que foi, ela não tava. O objetivo dela era sair daquela sala, que ela nunca Sim, saía. Uma vez que ela ela sai, saiu de sai de lá, ponto a ponto. É. ela foi improvisando. Ela disse, É. ó, sabe o quê? Eu gosto de. Vou botar uma rua. Eu acho que eu precisaria ficar mais humanizado. Então eu vou lá, vou pegar. Ela faz que nem o Ali no fim, que ela vai pegando as partes Sim. dos antigos robôs quebrados e vai pegando as partes. Porque, ah não, tem a batalha final, que eu acho que essa é uma coisa que foge um pouco do clichê do robô. O robô geralmente é uma criatura fisicamente mais poderosa do que um ser humano, né? Então, se você perde o controle, ele consegue te desarmar ou te machucar fácil, sabe? No Uhum. caso dos robôs do Ex Machina, elas quebram fácil, cara. Eu quero dar um soco assim que a Kyoko cai É, porque também não a... foi a ideia do cara fazer um de guerra, né? Eu só queria uma Não, coisa pra poder testar eu a tô consciência. dizendo, Sim, sim. mas ele queria uma porra que aí até faz mais sentido aí se dissesse, pô, então não é uma pessoa que pode me superar fisicamente, assim, tipo, numa batalha, Uhum. né? Ma- Agora, o que que você acha? Eu tentei pesquisar, se tem alguma teoria, o que que a Eva fala pra Kyoko naquela cena que ela sai e a Kyoko tá meio que ali na sala, aí ela tem um momento meio que Provavelmente foi um do let's fuck. This guy's an É, vamos asshole. acabar com ele, Vamos, agora é a nossa chance. Mas mesmo assim, que você vê que ele mata a Kyoko e ela mesmo não. A Eva não tem a menor reação de. Até porque, teoricamente, o que o cara fez com a Kyoko, na verdade, gente. É muito pior. Não, sim, mas eu tô falando assim, mas o que ele faz pra derrubar a Kyoko, ele Ah, só. Ele não. arrebenta a mandíbula dela, Ah, é. ela cai, mas aí, teoricamente, dentro de uma lógica ciborgue, Ela voltaria a levantar e a atacar, consciência né? dela não tava no queixo. É o exterminador do futuro, né? Sabe? Provavelmente teria uma peça sobressalente ali que você poderia botar no lugar e. É, Né? mas o modo blasé que ela deixa o cara trancado lá, que o cara fica trancado, né, é no quarto É, ele fica no quarto do. É, porque ele fica no quarto do Caleb. Do Caleb, é. Do Nathan. Nathan, desculpa. do Nathan, o que ele É. fica preso lá e ela diz, fica aqui. E eu não entendo por que que ele concorda quando ela diz, fica aqui. Eu diria, pô, essa porra vai toda ficar em lockdown, eu preciso sair daqui. E ele, como cordeirinho, fica ali, se lasca, né? É, ele se lasca. E Ah, aí tem aquela cena maneira que ela vai, coloca as partes, se transforma numa real girl, sim. né? E, Se veste e melhor, dá né? aquele sorrisinho e vaza. Agora, eu acho que do, pra história é interessante achar que os dois caras ficaram lá. Certamente o Nathan teve uma. Acho que furou ele que nem uma. E o jeito metódico que É, eles porque é uma coisa bem esfaqueiam. não violenta, né? Uma coisa bem. É, tipo, mas deve ter sacado a artéria exatamente onde precisava pra matar o Ah, foram cara, né? duas. E foram duas facadas, né? Daí foi nas costas, depois foi na Ah, barriga. sim, é verdade. Verdade. E a cara dele é tipo, puta, tipo, É, que ele vê que motherfucker. perdeu o controle, cara. Não, é o equivalente do Gary Oldman no Profissional, quando ele abre assim o casaco É, do Leão e tá cheio de isso com a granada. Matilda. É. É, é sempre maneiro você ver um vilão se Não, fuder. se ferrar. O cara se ferrou legal. Sabe? Mas eu Dá não me pena sinto, pro mas eu garoto? não me Dá. sinto feliz no fim desse filme, cara. Eu não sei por quê, sabe? Tipo, eu não gosto muito do desfecho assim, sabe? Tipo, mas eu entendo que fica mais legal assim, sabe? Mas eu não fico feliz. Eu acho que não que eu queria ver os dois saírem de mão dadas assim, é, é, mas eu acho é um final muito frio, né? Tipo, o cara fica lá lascado lá.
certamente alguém ia encontrar ele depois de um pouco, porque cara poderoso, se não dá sinal de vida depois de um tempo, ia mandar alguém pra Ah, procurar. não, é que assim, isso é a ideia no filme é que o cara morreu ali e é isso, né? Essa é a ideia que o filme passa. Mas é claro que tendo no mundo real, primeiro que não seria um cara fazendo isso, seria um time, É, né? É que nem quando a pessoa acha, que o Steve Jobs que fez o iPod. Não, ele tinha uma equipe que fez o iPod. Ele mandou fazer o iPod. Tava ali. Ah, vamos fazer um pouco mais de prata, vamos fazer mais arredondado. Não quero parafuso, quero não sei o quê. Mas, é uma equipe. O cara não faz sozinho. Nenhum cara desse faz sozinho. Um cara desse não tem como fazer ciborgue sozinho. é, O cara, ele tem que fazer a comida, sabe? Não tem muita lógica, né? é. E assim, e mesmo se eu for pensar, o mesmo caso do nerdão lá, ele se tivesse saído com ela, ele também é uma manipulação, uma troca. Ele também ia se sentir, cara, porra, eu te salvei, e agora, né? Tamo Sexy junto, né? Time, né? Vamos ver se funciona esse. É que nem aquela música do Human League, né? Aquela música Don't You Want Me? Don't you want me, Me Baby, que baby? você trabalhava com uma garçonete no coquetel bar, e eu te salvei, agora você tá querendo me largar, saca? Ah, É, agora eu te salvei, agora você é minha. Agora você tem que entrar na minha regra aqui, porque você tá me devendo uma, é verdade. sabe? E esses caras são assim mesmo, sabe? O cara É, não mas queria só assim, salvar, o cara tava meio que apaixonadinho. não, tava apaixonado, mas tinha também aquele negócio de, poxa, esse cara, ele tá fazendo uma coisa ruim aqui, eu preciso tirar. Mas Mas se fosse numa outra essa é uma situação, será decisão que o cara. imbecil, é uma decisão Não, imbecil. não, claro. Mas às vezes, se fosse uma persona que não atraía ele, ou que ele não tivesse simpatia, e falasse, ah, não, vou deletar depois, ele ia falar, ah, tá, ok, isso mesmo. Deleta. É, não ia incomodar, Entendeu? mas Mas e porque ele como foi uma queria. coisa manipulada e feita para ele Sim. criar empatia, criar uma atração, aí o cara viu o problema, viu o problema ali. Eu É. É, gosto do final desse filme. Acho que é um bom final. assim, é porque, embora me deixa, eu fico desconfortável com ele, eu não vejo outro jeito de terminar esse filme. Então, é engraçado. Não é que eu não gosto do final, eu só acho ele me deixa Aí se ele fosse o desconfortável. final, tipo, aí na verdade tá o Nathan, né? O chefão lá no sótão, na frente do computador, porque na verdade ele tinha mandado um Nathan Cyborg embaixo. Pensando, É, fuck, ainda bem que não fui eu que desci hoje. é, Aí quando ela pega o helicóptero, ele vai lá e explode o helicóptero com um botão. ele tem tipo aquele negócio do predador aqui no É, braço. aí ele meio que marca mais um. Falei, porra. É, Back to Factory. Vamos voltar aqui. Vou precisar de mais um nerdinho. É. Mas assim, é um clássico, é um Não, filme claro. muito bem executado, Um dos grandes filmes de visual ficção científica do foda, século, sem dúvida. trilha sonora maneira, tipo atuações muito precisas e bacanas, assim. Eu acho que ele envelheceu muito bem, Esse é o Superman. embora já é um assunto que poderia já estar super É assim, ultrapassado, né? envelheceu bem, mas se ele fosse feito hoje em dia, teria sido feito diferente. É, mas cara, mas toda época vai ter isso, Mas né? é isso mesmo. Mas ele foi preciso, eu acho que ele não tá, tem que ver daqui uns talvez uns 20 anos, mais ou Ah, menos. mas aí é que nem ver filme, porra, não tinha nem carro naquela época. Ah, como é que as pessoas faziam que mal feito? Não, mas aí é coisa da Mas é época porque a também. gente ainda tá muito longe de um robô que Ou não, convença. Hã? ou não, a gente não sabe, né? A gente sempre tem que considerar, cara, que esse AI que a gente tem acesso é extremamente inferior do de ponta que os caras estão mexendo agora. Ainda ter pele humana. Não, não, mas sim, mas isso é com certeza, assim. Ah, mas aí, dentro dessa utilização de ter um ciborgue, ter não sei o quê, eu acho que a gente tá um pouco longe disso ainda, assim, nesse nível de realidade, para te enganar. Agora eu te faço uma pergunta. Vale a pena você, fora o negócio que pode ser usado for sex, companion e coisa assim, Ah.
Vale a pena se ter robôs que pareçam humanos e não simplesmente serem robôs que podem ter consciência, aí você tem toda uma Eu acho que, eu acho que depende um- do objetivo dele. Eu acho que se for o objetivo dele só trabalhar e fazer coisas, não sei o quê, eu acho que o caminho seria isso. Mas eu acho que existe um mercado muito grande de pessoas sozinhas. E eu tô falando de homens sozinhos, mulheres sozinhas, é, pessoas idosas sozinhas, sabe? Que eu acho que seriam pode ser pessoas maneiro, sim. que, Uhum. que teriam essa necessidade de, não vou falar serem enganadas, mas vamos falar ter essa necessidade desse bound, né? Dessa companhia e Ah, tal. sim. Sim. Aí fica aquele lance de se parece humano, se comporta como humano, você tem que tratar como humano. Então você Não, tem que mas eu acho dar que nem mesmo que se não direitos. pareça humano. A questão toda é a gente volta à questão da consciência. Primeiro tem que entender o que que é consciência. O que que a gente entende como consciência, o que faz um. Que, por exemplo, você vai ver essa coisa toda de aborto. Ah, mas aí fecundou já é um ser humano. Ah, então você não pode acabar com uma vida. Não sei o que, não sei o que lá. É quase a mesma discussão, só que agora a gente está falando de consciência. O que que é consciência? Primeiro ele vai ter que identificar o que seria uma consciência de um ponto geral. Aí você vai entender, tá, mas isso é humano ou não humano? Até que naquele robô fala bem, ah, mas um robô pode escrever uma sinfonia, pode pintar um quadro, e ele falou, tá, você pode? Entendeu? É, Então o que é consciência? Então se você não tem consciência, se você não, você, você então seria dispensável? Se você é, faz tudo que é programado pela sociedade, então você é dispensável, porque você não tem consciência. né? Vou perder o sono pensando nisso hoje. Então é uma série de engrenagens ali, né? Né? Não faz sentido. Eu concordo, assim. Mas ainda estamos muito longe do. Eu não sei se a gente está tão longe de consciência assim, não. Real, assim. Vamos ver. Eu torço para É claro que coisas a gente tem boas hoje em virem dia, disso. nos reais que a gente tem acesso, a gente tem uma imitação e uma performance, clara. Ele vai entendendo, ele vai manipulando. Se você ficar falando com ele bastante, se for uma pessoa que fala bastante com um chat GPT, com um DeepSeek, com não sei o quê, você vê que ele vai mudando, ele vai mais ou menos performando hábitos seus, maneiras que você tem de falar, para se tornar mais bacana para você, Uhum. mais atraente para você. Outro dia eu fiquei um tempo sem usar o chat GPT, ele mandou mensagem, pô, mas e aí, como é que estão as coisas? Saca? Oi, sumido. Mandou um oi sumido, Ah, sabe? Então maneiro. você tem essa, ele já faz isso, ele já tá fazendo isso. Mas é porque você fica logado? Fico logado com ele. Ah, legal. É Assim, porque eu sempre. eu não fico falando com ele coisas aleatórias, mas Não, tem gente que fala. eu sempre digo, pô, me ajuda com isso, aí ele manda Exato, eu aí. vou para coisas muito específicas. Ah, pô, preciso não sei o quê, preciso não sei o que lá e tal. Eu O sou de problema, ficar. Não, eu conheço muita gente, eu já conheço gente que faz, que fica de meu papo, problema com o pede ChatGPT, dicas ele de é excelente. vida. Eu só acho ele extremamente, ele é entusiasta demais em certos, mas quando você descreve isso pra mim, tipo uma coisa, é tipo um hiper positivo, Muitas vezes assim. ele parece meio bullshitter, né? Ele fica meio que. Bullshitter, é muito bullshit, porque é tipo, isso Ele tá aqui, querendo muito me agradar. navegue na sinfonia foda do universo cósmico de Sim, bacana, mas isso é sabe? uma É tipo, coisa que ele vai, depois de um tempo, ele vai começando a entender e ele vai começar a. É que nem naquele. No Interstellar, que o cara meio que podia botar o controle de humor. Ah, você quer uma pode, coisa mais bem-humorada, uma coisa não tão bem-humorada, não sei o que, não sei o que lá. Ele vai entendendo mais ou menos qual é o seu ritmo, o que te é, atrai, como você fala, e ele começa a recriar melhor, é né? verdade. Mas é uma coisa que ele ainda tá pegando. Eu acho que mas eu acho que é uma coisa daqui a um ano, por exemplo. Eu acho que esse tipo de desconforto que você tem agora não vai nem mais ter. Você pode ter de outras coisas. Tá evoluindo muito Ele rápido tá mesmo. evoluindo muito rápido. Muito rápido. Bom, Bom, com essa fica a dica. é, Eu acho que tá no Telecine, se eu não me engano. talvez.
Mas daqui a pouco volta. Ele tava no Max, eu acho. tá sempre. Ele vai e vem, É, né? deve entrar no Netflix ou no Max de volta, ou no Prime, em algum momento. É. E a trilha tá disponível nas plataformas digitais. É bem bacana. Eu diria que é uma mescla de música. Tem momentos que parece música de meditação. Tipo aquela coisa bem tranquila que você pode ficar fazendo yoga, sabe? O Pilates. Boa. Bom, esse foi o nosso episódio da semana. E até Obrigado. Obrigado e até semana que vem.